Como que é possível eu ainda ter uma LCI do Banco Inter que renda 95% do CDI, se quando a gente entra lá nas LCIs do Banco Inter, a que tem vencimento em 90 dias rende só 91% do CDI? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como eu tenho essa LCI e também como você pode ter essa LCI que continua rendendo 95% do CDI. Como eu disse a vocês, a minha LCI do Banco Inter ainda rende aí 95% do CDI, tendo um vencimento em 90 dias. Só que se hoje você for entrar no aplicativo e der uma olhada lá nos investimentos do Banco Inter, você vai ver que não dá mais para você ter uma LCI de 95% do CDI, tendo um vencimento em 90 dias. A máxima que você consegue tendo um vencimento em 90 dias é de 91% do CDI. E aí você se pergunta, por que isso acontece? Por que eu tenho uma de 95% do CDI, sendo que hoje não tem mais? Eu já te respondo isso depois de você deixar um like e também de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas e para eu entender que vocês estão curtindo esse conteúdo, beleza? Então, dá essa força aí pro canal, vai. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada então agora quando eu comprei essa LCI de 95% do CDI. Se a gente entrar no aplicativo, for em investir, carteira, renda fixa, LCI e colocar naquela parte de ver nota, a gente consegue ver que a rentabilidade realmente é de 95% do CDI e que o dia do investimento foi 28 de janeiro de 2022, ou seja, lá no comecinho desse ano, um pouco antes de acabar janeiro. Mas quando a gente ainda volta no aplicativo e vai em renda fixa e aí a gente aperta naquela aba de filtros e filtra por LCI, a gente vê que para uma LCI de resgate em 90 dias, o CDI só rende 90%. Então, para a gente entender tudo isso, vamos voltar um pouco no tempo. Eu comprei essa LCI dia 28 de janeiro, como vocês viram, e no dia 28 de janeiro a taxa Selic estava em 9,25% ao ano. Só que alguns dias depois, dia 2 de fevereiro, a Selic já estava em 10,75%. Então, só do dia 28 para o dia 2 teve um aumento de 1,5% na taxa Selic. Foi um aumento muito drástico que a gente viu. Ou seja, eu comprei com uma rentabilidade que era boa, 95% do CDI com a taxa Selic a 9,25%, então mais ou menos um CDI rendendo 9,15%. Já era uma taxa boa, mas aí a taxa Selic subiu mais ainda, o que me beneficiou mais ainda. Só que concorda comigo que qualquer pessoa que comprasse uma LCI que rendesse 95% do CDI com um CDI com mais de 10% ao ano teria uma rentabilidade líquida muito boa, porque em LCIs você não paga o imposto de renda? Então, exatamente isso que o Banco Inter pensou. Então, quando o Copom subiu a taxa Selic para 10,75%, o que o Banco Inter foi lá e fez? Abaixou a taxa da LCI para 92% do CDI. Então, logo alguns dias depois de eu ter comprado essa LCI, ela já não rendia 95% e sim 92%, se eu não me engano. Era algo em torno disso. Só que aí, no dia 16 de março, um mês e pouco depois, o Copom decidiu aumentar mais 1% a taxa Selic. Então, de 10,75 a gente foi para 11,75. Então, o que o Banco Inter falou? Meu Deus, 11,75 é muita coisa, a gente precisa baixar mais ainda a nossa taxa. Então, eles pegaram essa taxa de 92% e abaixaram para 90% do CDI. E como a gente já sabe que o Banco Central agora em maio vai subir a taxa Selic para 12,75% ao ano, isso pode diminuir a porcentagem da LCI mais ainda, porque com 12,75% ao ano, a gente já tem uma rentabilidade de mais de 1% ao mês. Isso sem considerar que tem casas de análise que estão esperando a taxa Selic para 13%, 14%, bem mais aí do que o Banco Central chegou a falar. Então assim, essa LCI deve diminuir mais ainda de rentabilidade, porque quanto maior fica a taxa Selic, mais vai render a LCI, que é isenta de imposto de renda. Então isso é melhor para os investidores que compraram lá atrás a LCI. Mas tá bom, já fizemos essa retomada aí do que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, o que deve acontecer no futuro, mas a pergunta que vocês estão aqui:
como que alguém consegue uma LCI dessas? E a resposta para isso é que não é tão simples. Por quê? Porque é o seguinte, o que eu fiz nesse caso? Eu não sou o cara mais esperto do mundo, o cara que faz as melhores análises do mundo, mas eu acompanho muito bem o mercado. E como que eu tive aí essa visão de que isso poderia acontecer? No final do ano passado, eu já vim comprando alguns títulos pós-fixados do governo. Por quê? Porque eu tinha ideia de que isso poderia acontecer. E fazendo mais uma vez esse mesmo questionamento. Por quê? Porque desde o final do ano passado a gente via a inflação subindo muito por conta do Covid e tudo mais, auxílio emergencial. Já fiz alguns vídeos sobre isso, mas a inflação vinha aumentando muito. E todo mundo sabia, o mercado no geral tinha o consenso de que essa inflação não ia ficar baixa muito rapidamente. E isso se intensificou ainda mais com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso assim, subiu muito mais ainda a inflação. Então o que aconteceu? Eu pensei o seguinte, olha, a gente tá começando a subir a nossa taxa Selic, né? Esse aumento na taxa Selic começou no final do ano passado por conta da inflação também já vir aumentando. Então eu tive um pensamento muito simples. Eu pensei, olha, se eu comprar um pós-fixado agora, tá com uma taxa muito boa e depois a taxa Selic subir e a taxa do meu pós-fixado não mudar, eu vou ter uma taxa lá no futuro muito boa. E foi exatamente assim que eu consegui essa LCI de 95% do CDI, que ainda rende 95% do CDI, sendo que hoje ela só renderia 90% do CDI. Então, como que você também consegue pensar nisso? Olha, é muito simples, você tem que pegar nesses cenários que a gente tem essa instabilidade muito grande, inflação muito alta, alta nos juros durante muito tempo, e aí você tem que parar nesses momentos e falar, tá bom, o que deve acontecer daqui pra frente e o que eu posso fazer em relação a isso. Como eu falei, eu não sou a pessoa mais esperta do mundo, o cara que, a única pessoa que pensou nisso no país fui eu. É óbvio que não, porque não é um pensamento mirabolante, um pensamento fora da curva, é só um pensamento de que você precisa saber o que está acontecendo hoje e o que está acontecendo no futuro para você conseguir ganhar dinheiro com isso. Então, num cenário de hoje, por exemplo, seria mais interessante você comprar pré-fixados, porque a gente está com uma taxa muito boa de pré-fixados. Então, você tem que ter esses pensamentos de acordo aí com a renda fixa, porque na própria renda fixa é possível que você ganhe muito dinheiro, beleza? Então, foi exatamente assim que eu consegui essa LCI de 95% do CDI, com a nossa taxa Selic cada vez aumentando mais, o que é muito bom para mim, mas caso você queira, é só você dar essa bela estudada e ter aí essa mentalidade que com certeza no futuro vão ter cenários muito parecidos com esse e você com certeza vai conseguir ótimas rentabilidades para sua carteira de investimentos, beleza? De qualquer jeito, eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto!